Oi, oi, pessoal. Como vocês estão? Bom dia. Bem, estamos na nossa próxima videoaula de produção textual, não é? E hoje nós vamos ter uma revisão. É uma revisão bem simples do que já foi visto até aqui, porque a gente vai fazer um processo avaliativo, não é? E já que nós estamos tendo aula de produção textual, nada mais justo do que a gente ter um processo avaliativo com uma produção textual. Olha que incrível! Então, baseado nas atividades que vocês já fizeram, no que a gente já viu aqui, a gente vai produzir e a partir dessa produção nós vamos ter a nossa primeira nota do primeiro bimestre, tá bom? Aliás, a nota do primeiro bimestre. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente viu os textos persuasivos, não é? Lembrem-se do que é, de onde vem persuasivo, vem da palavra persuasão. Lembram o que é isso? Persuasão é quando a gente tenta influenciar alguém através dos nossos argumentos, né? Nos textos persuasivos, a gente trabalhou dois gêneros textuais, que são esses aqui, ok? Existem somente esses dois gêneros textuais dentro desse grupo de textos persuasivos? Não, pessoal, existem vários outros, não é? Porém, esses dois a gente trabalhou e a gente trabalhou bastante a linguagem visual e a linguagem escrita, porque esses dois gêneros aqui, tanto o anúncio publicitário quanto o cartaz, eles trabalham bastante essa mescla da linguagem, essa mistura da linguagem visual com a linguagem escrita, com o texto escrito, não é? Então, o anúncio publicitário a gente viu bastante sobre os elementos persuasivos, não é? Como funciona a persuasão, desde a linguagem que é colocada nesse texto, que vai falar diretamente com o público-alvo, não é? Depois, a identificação desse público-alvo, para quem esse texto está sendo dirigido, para quem, qual grupo de pessoas vai ver aquele texto e vai se identificar com ele, não é? Aliás, a identificação também conta, porque a gente tem que colocar no texto persuasivo justamente argumentos, coisas que levem a pessoa a se identificar com aquele texto, que assim vai ser muito mais fácil de ela comprar aquela ideia que a gente está tentando vender, né? Nem sempre é um produto, às vezes é uma ideia. Às vezes a gente está querendo anunciar uma causa ou uma ideia que a gente tem sobre um determinado ponto de vista de alguma coisa, e a gente tenta vender essa ideia. Nem sempre o texto persuasivo, o anúncio ou o cartaz vai tentar vender um produto em si. Às vezes é uma ideia ou, como disse agora, uma causa, algo em que a gente acredite, né? O cartaz ele vai ter informações mais concisas. O que é isso? São informações mais resumidas, né? Se for um cartaz de uma festa, por exemplo, ele vai dizer justamente informações que as pessoas precisam saber para ir para aquela festa. Aliás, data, hora, né? Onde fica. Geralmente o cartaz ele também traz imagens que funcionam de forma persuasiva, né? Se for um anúncio de uma festa, ele vai mostrar a imagem de uma banda que chame os fãs daquela banda a irem, ou então de pessoas pulando, se alegrando, não é? Vai mostrar pessoas alegres. O anúncio, o cartaz referente a uma coisa, ele não vai mostrar uma ideia oposta àquilo. Se for o cartaz de uma festa, vai mostrar imagem de uma festa, para que as pessoas se animem em ir para uma festa, né? Ele não vai mostrar imagem de pessoas sentadas, por exemplo. Ok? Então, os textos persuasivos estão neste grupo. Textos que tentam fazer pessoas comprarem uma ideia, tenta convencer pessoas a aderirem àquela sua ideia. Os textos expositivos foi o que a gente acabou de ver, inclusive a gente trabalhou na última aula com ele,
Um texto que também trabalha em conjunto, ó, os dois estão aqui permeados, porque o texto expositivo, ele também vai tentar ser um pouco persuasivo, ele vai trazer uma linguagem, argumentos que as pessoas se identifiquem, né? E a gente trabalhou dentro deste grupo a resenha. Lembrem que eu falei que a resenha crítica, essa resenha que é feita em cima de materiais artísticos, desde música, desde filmes, peças de teatro, livros e etc. Esse texto, essa resenha, ele permeia tanto entre os textos expositivos, quando ele expõe essas ideias, né? Como ele também se coloca ali no meio dos textos argumentativos, tá bom? Esse é um gênero que ele pode ter essa variação. A resenha crítica, aqui, ela vai trazer argumentos, pontos, mas ela também vai trazer uma exposição daquilo. Justamente ela está no meio desses dois textos. Por quê? A resenha crítica, no primeiro, segundo parágrafo, ela vai, ou terceiro, enfim, quantos precisarem. Nos primeiros parágrafos, ela vai trazer uma exposição daquela obra, se for de um filme, ela vai trazer os dados daquele filme, um resumo daquele filme ou uma sinopse. Se for um livro, da mesma forma, vai sempre trazer um parágrafo com os dados, qual o nome, em que ano foi lançado, quem foi, no caso de um filme, quem foi o diretor daquele filme, não é? Isso e tudo mais, quem são os personagens daquele filme, o que aparece. Depois ele traz uma sinopse contando um resumo do que conta a história daquele filme. E por fim, é uma resenha crítica, porque o último parágrafo é uma crítica. É um parágrafo onde você traz o seu argumento dizendo se vale a pena ou não que aquele filme seja visto. Por exemplo, se for falando de um filme, se for falando de uma música, vale ou não que aquela música seja escutada, que aquele álbum daquele artista seja escutado pelas pessoas, seja comprado, não é? Essa é a resenha crítica. No nosso método avaliativo, vocês vão mais uma vez fazer uma resenha crítica, dessa vez direcionada, ok? Primeira vez eu dei as sugestões, mas eu deixei aberto para quem quisesse escolher um filme da sua preferência, pudesse. Dessa vez vocês vão fazer a partir de 2 curtas-metragens que eu coloquei lá no grupo, e eu vou colocar o link também na avaliação de vocês, para vocês acessarem. Vocês vão escolher apenas um desses e vão fazer uma resenha crítica entre 15 e 20 linhas, tá bom? Não esqueçam de dividir os parágrafos, o parágrafo onde vocês apresentam a obra com os dados dela, um parágrafo onde vocês fazem um resumo, a sinopse, e por fim o parágrafo onde vocês fazem a crítica de vocês, dizendo por que aquele filme deve ser assistido, por que ele é bom, ou por que o contrário, por que não deve ser, por que ele não é bom, ok? Tenham em mente essa estrutura, primeiro parágrafo, segundo, terceiro e a quantidade de linhas, tá bom? Assistam, são 2 curtas-metragens maravilhosos, escolham apenas um deles para vocês falarem na sua resenha crítica, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Confio muito na inteligência de vocês, sei que vocês são muito capazes. E vamos lá. Tchau, tchau.